Vamos dar início ao nosso estudo esta noite. Esta noite temos o último estudo bíblico aqui nestas instalações da igreja, em Quinta do Conde. Vamos ter novas instalações a partir da próxima sexta-feira, que vão ser inauguradas na próxima sexta-feira, e portanto este não apenas será o último estudo nestas instalações, como também será o último culto nestas instalações. Isto para não falar de um grupo de irmãs que vão estar aqui a orar amanhã, se Deus quiser. Mas, entretanto, eu gostava de dizer uma coisa importante. Provavelmente este vai ser o estudo mais curto, ou dos mais curtos, não porque é o último aqui nestas instalações, mas porque, seguindo a linha de pensamento da semana passada, no estudo da semana passada, nós temos extras aqui neste culto, e os extras são dados apenas àqueles que cá estão. E já houve muitos extras hoje, e um dos extras, que é um extra dos extras, é termos hoje alguém neste estudo bíblico que habitualmente ouve o estudo apenas por áudio, mas que hoje quis vir ver aqui presencialmente como é que é o estudo bíblico aqui na igreja em Quinta do Conde. E eu não vou dizer o nome, porque isto é um extra dos extras, e portanto as pessoas têm cá a vir mesmo para ver quem é e quem será, mas de facto temos cá essa personagem. E eu dou graças a Deus por isso e fico contente porque para além daqueles que aqui estão, há aqueles que não estão e que gostariam de estar, e há alguns que gostariam de estar que até conseguem cá estar. E foi o caso de hoje, o que muito me alegra, particularmente. Para nós remirmos o tempo, porque de facto o tempo que nos resta para o estudo bíblico, depois dos extras serem tão longos hoje, mas importantes, muito importantes, e uma parte importante desses extras foi os momentos de oração que aqui passamos, eu vou pedir ao Daniel para ler, por favor, os primeiros 9 versículos. Nós estamos no versículo 9, e portanto vamos ler os primeiros 9 versículos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Graças a Deus. E um grande abraço aqui da nossa parte para o nosso irmão Alberto, lá no Brasil. Está quase, irmão Alberto, estamos todos desejosos. E já sabe que aquilo que o irmão José Abalroado dissemos é para levar a sério. Mas isso também faz parte dos extras, mas já são extras dos extras dos extras que os outros não sabem, mas que o irmão sabe o que é que eu estou a dizer. E então um grande abraço para o irmão Alberto, e daqui a um bocado já vamos ouvir a sua participação também que gravou para este estudo, e que tem sido uma bênção tão grande para nós, e eu particularmente já fui abençoado porque tive a oportunidade de ouvir antes de estes irmãos irem ouvir aqui a sua participação, e fui muito edificado. Nós estamos no versículo 9, e o versículo 9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Eu rabisquei aqui uns pensamentos esta tarde, ao fim da tarde, para quando estava a meditar na passagem, e quanto àquilo que poderia aqui dizer, e que são os seguintes. Vou procurar ser breve. Vou ser breve, mas não deixando de enfatizar aquilo que me pareceu estar aqui nesta passagem. A primeira coisa que eu queria chamar a vossa atenção é que o versículo 9 diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Há uma razão para Paulo orar, vamos dizer assim. Não vamos agora entrar em detalhe destas palavras todas que acabei de ler, mas no fundo é isto: Paulo ora por uma razão. E eu dá uma sensação que a maior parte das pessoas que não oram parece que não têm razões para orar. É a conclusão a que eu chego. Porque uma pessoa para orar tem que ter razões. E portanto, quando eu vejo pessoas que não oram,
E eu começo a pensar assim, essa gente não tem razões para orar. Isto é muito grave, porque é muito grave, como vocês já vão ter oportunidade de ver, porque há sempre razões para orar. E há sempre razões para orar, mesmo quando estamos a falar de alguém robusto na fé, forte na fé, crescido na fé, adulto na fé, que é o caso dos crentes colossenses. Porque os crentes colossenses, e convém aqui lembrar, digamos assim, por esta razão. Qual é a razão por que ele então ora? O vosso amor no Espírito. O vosso amor no Espírito leva-me a orar por vós. É curioso que algumas pessoas oram pelas outras pela sua fraqueza. E vejo pouca gente a orar por razão de estarem bem. Isto é muito importante. Muito importante. Por que será que normalmente só oramos por aqueles que andam mal? Por que será que normalmente só oramos por aqueles que estão fracos? Por que será que nós não oramos por aqueles que estão bem? Por aqueles que estão fortes? Por aqueles que são um exemplo? Por que é que não oramos por esses? Isto nós vemos aqui nesta passagem que desdiz uma prática que às vezes as pessoas não têm bem a consciência, mas que a praticam, que é orarem pelos que estão em necessidade e não orarem pelos que estão em abundância, que é o caso destes crentes aqui em Colossos. Há aqui uma coisa muito importante que eu queria para já dizer, que me parece importante. A oração visa a comunhão com Deus. Isto é muito importante. A oração visa, antes de tudo, acima de tudo e mais do que tudo, comunhão com Deus. Sou eu que quero falar com alguém. Antes de eu meter interpostas pessoas no circuito da oração, há uma primeira pessoa na primeira linha, que é Deus, com quem eu estou a falar. E depois eu, ao falar com ele, posso falar de outros. Mas é com ele que eu estou a falar. E, portanto, há aqui uma comunhão que ou eu quero ter, ou eu não quero ter. Parece que há muitos que não querem ter. Querem ter comunhão com Deus. Não oram. Quem foi que disse: não pecarei contra o Senhor, deixando de orar? Samuel. Não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vós. E nós, às vezes, não temos esta sensibilidade da importância da oração, porque agora não vou fazer aqui um tratado sobre a oração, e o culto hoje, o estudo é muito curto. Portanto, eu vou procurar avançar, vou deixar assim estes highlights para nós, chamados highlights, estas chamadas de atenção assim mais salientes, estas ênfases em alguns aspectos da oração, que é para nós refletirmos e meditarmos pela graça de Deus. Orar pelos fortes. Já falei sobre isto. Muitos acham que só se deve orar e quando oram só pelos que estão fracos. Quantos há, por exemplo, que acham alguns crentes mais fortes do que eles, não é? E reconhecendo, portanto, que são fracos, porque reconhecem que os outros são fortes, de tal maneira que até chegam a dizer assim: irmão, ore por mim, porque o Senhor assim ouve de certeza, como se o Senhor não ouvisse a ele. Já lá vamos. E pedem, portanto, para orar por eles. Não sabem os tais, provavelmente, que nós precisamos de orar pelos fortes. Por aqueles que consideramos fortes. E não sabem os tais que, ao contrário do que eles pensam, as orações deles são mais poderosas do que aquilo que eles imaginam. Porque afinal foi Paulo que disse, na carta aos Efésios, no capítulo 6, orando por mim. O gigante Paulo precisava que orassem por ele? É verdade. O gigante Paulo precisava e pediu as orações dos crentes por ele. E por mim, disse ele na carta aos Efésios. O Daniel se está lá? Estás lá? Já agora?
Ele diz no versículo 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E no versículo 19: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Nós às vezes apreciamos muito certos pregadores, apreciamos o seu ministério, e às vezes e gostamos, não é? E até gostamos muito, são pregadores, não importa quem é, que vá pregar, que Deus o use e portanto gostamos que seja uma boa mensagem, seja um bom pregador, mas esquecemos que nós podemos contribuir para que isso aconteça orando por ele. Porque Paulo dizia: orai por mim, para que no abrir da minha boca eu torne claro, notório, torne nítido o mistério do Evangelho. Portanto, eles tinham um papel importantíssimo de cooperação com ele para que o ministério dele fosse mais eficaz. Nós às vezes esquecemos que a eficácia de outros depende da nossa parte. Diz. Há um grande pregador do passado que disse que o segredo do sucesso do seu ministério foi o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse: aqui na cave estão não sei quantas pessoas, dezenas de pessoas, a orar. Ele dizia, chamava-lhe, não era fogareiro, estava lá embaixo, venha cá ver o braseiro, venha cá ver o braseiro cá embaixo. E o segredo estava num conjunto de crentes que eram bastantes, estavam todos a orar lá embaixo e que suportavam-no lá em cima. E depois as almas caíam em catadupa, convictas pelo pecado, e o segredo, alguém diria que seria o Spurgeon, não era. Ele próprio dizia: o segredo está ali naquele braseiro lá embaixo que estão ali a orar. E isto é muito importante termos esta noção. Portanto, ninguém se minimize, ninguém se desvalorize. Todos nós temos um valor tremendo. E um valor que temos não por nós próprios, mas porque o Senhor nos dá. Mas temos valores, na verdade. E nós temos que fazer uso do valor que Ele nos dá. E o crente mais, no nosso ver, no olhar do Senhor, mas aquele que ao nosso olhar parece ser um crente mais fraco, ou mais débil, ou mais insignificante, pode ser o crente com maior significado, porque pode dar significado àquilo que sem ele, se calhar, não teria significado. E portanto, no campo da oração, estou a falar no campo da oração e há mais campos, mas pronto. Muitos acham que a oração de um Paulo pode mais, mas Paulo mostra que a oração de um crente pode muito. E portanto, eu queria que vocês reparassem neste pormenor, que foi Tiago que disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E ele não disse que é a oração do consagrado, que é a oração do fiel, que é a oração do dotado. Não, ele disse a oração do justo. E o que é o justo? O justo é o crente. Sim, não é o justificado. É o justificado. Não é o eloquente. Não é o eloquente. Diz. Era isso que eu ia dizer. Mas a oração do ímpio, Deus abomina. Quem és tu, ou ímpio, para invocares até os meus testemunhos? Depois não estou a ver se me... Bem, mas adiante. Já vais falar que eu já me vou calar. Uma coisa curiosa. Diz aqui a passagem no versículo 9, diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar. Coisa curiosa. Quando o caso está preto, quando o caso está negro, quando o caso é difícil, nós encorajamos uns aos outros assim: vamos perseverar na oração, não vamos desistir, não vamos desanimar, vamos ganhar o caso. Porquê é que não fazemos isto em relação aos que andam bem? Só fazemos isto em relação aos que andam mal? Só fazemos isto aos casos difíceis? E tem os casos que são fáceis? Os casos dos Paulos, os casos dos crentes de Colossos, os crentes que são um exemplo no amor, no espírito. Não cessamos. Há aqui uma coisa muito importante que é a oração preventiva. Nós utilizamos muitas vezes a oração como uma oração corretiva. Há que corrigir trajetórias, estão erradas. Há ali casos, é para corrigir. Não, preventivo. Nós precisamos de orar preventivamente. Nós precisamos de orar. Por exemplo, vocês precisam de orar por mim. Não é depois de eu cair. E que orem por mim se eu cair, mas que eu não caia. Orem por mim para que eu não caia. Compreendem? Isto é muito importante.
Nós precisamos, e não é só não caia, porque até aquilo que eu vejo aqui nem é para que eles não caiam, é para que eles subam mais. É uma coisa fantástica. E aqui uma coisa muito importante é que o indivíduo que anda bem ainda pode andar melhor. A passagem diz assim, olha o versículo 9, por esta razão, nós também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir para eles. Então, mas eu já não sou o máximo? Não! Ninguém é o máximo. Há sempre mais a alcançar, há sempre mais a ter. E neste caso concreto, o que é que temos no versículo 9? Sejais cheios de plenitude. Nós só estamos cheios quando transbordamos. Não é? Quando é que o copo está cheio? Quando transborda. Enquanto a gente não transbordar, isto não está cheio. Bem, eu podia dizer mais coisas, mas vou ficar por aqui. Daniel, faz favor, que o Senhor te abençoe. Sim, Deus José, mas aqui. Senta aqui, ficas tão bem aqui. É só para dizer que, em relação a isto que tu disseste, que é o trabalho da equipa, que é isto todos os membros do corpo. Tal e qual. É o corpo a funcionar, em pleno. Mas mostrando que cada membro do corpo é tão importante quanto o outro. E mais, que um membro do corpo, que são aqueles que nos parecem mais importantes, que o apóstolo fala nisso, né? Aqueles que nos parecem, são os mais visíveis, aqueles membros do corpo parecem mais visíveis, afinal não funcionam sem os outros. Porque, não é? Mesmo no corpo físico, não é? Claro. Porque qualquer membro é necessário. O olho não ia lá nenhum super novo. Exatamente, por exemplo. Mas é mesmo, obrigado, porque essa é uma participação muito importante. É o corpo a funcionar, e o corpo a funcionar, todos os membros são importantes. E que Deus nos ajude a ter isso em consideração e a não nos esquecermos. E isso deve refletir-se nos nossos tratos uns com os outros também, e na consideração que devemos ter uns pelos outros. E por isso devemos ter a consideração por todos da mesma forma, sem exceção. Mas continua, deixa de estar aí. Daniel, vá, só queria falar desta palavra, conhecimento da sua vontade. Esta palavra conhecimento fala-nos, a palavra no original é epignosis, e a palavra, o prefixo epi significa superior. Estamos a falar de superlativo. Exato, estamos a falar de subir mais alto, não é? Aqui ele pedia que eles fossem cheios, não apenas de um conhecimento superficial, mas de um conhecimento profundo, um conhecimento superior, um conhecimento detalhado. E esta palavra também aparece no versículo 6, quando fala em conhecestes. Ouvistes e conhecestes. Estes crentes tinham ouvido e tinham conhecido, que nem sempre acontecem as duas coisas. Há muita gente que ouve e depois não conhece, que rejeita. Mas estes crentes eram salvos, e agora faltava-lhes vir, como diz o apóstolo Paulo, Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E faltava-lhes, e falta a todos nós, cada vez mais vir a um conhecimento maior, mais profundo, mais superlativo da vontade de Deus. E eu não me canso de dizer estas coisas, porque é segurança para vós. Paulo, sempre que ora por estas questões. É mesmo. Ainda há bocado, quando eu não quis comentar porque pediste-me só para ler, mas eu acabo sempre de dizer mais qualquer coisa do que apenas ler. E dizes muito bem. Quando Paulo diz, e por mim, orando em todo o tempo, e por mim, para que não estou aqui preso, lembrem-se de mim que eu estou aqui, passo fome, passo isto, passo aquilo. Não. Qual era a preocupação de Paulo? Era o Evangelho. Era fazer o Evangelho conhecido. E o que ele orava pelos crentes não era para que vocês tenham saúde, e que isto e aquilo, e tudo, e que tenham prosperidade financeira, para que depois me possam ajudar. Mas não está errado. Nada, mas o foco principal, claro, deve ser ser cheios do conhecimento da sua vontade. Porque se eu não tiver... porque ser cheios do conhecimento da sua vontade capacita-nos para estarmos preparados para qualquer que seja a situação. Tal como ele dizia, ainda nesta mesma página, na minha Bíblia, ele estava instruído em todas as situações, tanto na fartura como na carência, exatamente, em todas as situações.
É aí que nós vamos Esse estar. aspecto é muito É aí que nós vamos ter capacitados para enfrentar o que seja. Claro que isto é muito mais fácil falar de boca, mas é isto. Não, mas é a é realidade. isto. Mas é isto. Porque quem espiritualmente está em cima, e quando eu digo em cima, é mesmo bem subido, como ele está aqui a orar por estes crentes, Claro. Qualquer circunstância que lhe advenha, seja física, seja material, qualquer contrariedade, qualquer doença, qualquer revés financeiro, qualquer coisa, não o abate. E portanto, é aí que nós compreendemos também como é que alguns, estando nestas circunstâncias, nos dão exemplos de confiança claro. e de estabilidade profunda Claro. em Deus. Já ao contrário, não. Exatamente. Já ao contrário, não. Já ao contrário, se a pessoa estiver mal fisicamente ou passar dificuldades e está ali a penar e a sofrer e a gemer, nós oramos por ela fisicamente. Ou financeiramente, ou o que quer que seja. Mas isso não a guinda àquele patamar. Exatamente. E ela está sempre, não pode ser sempre a torta. Exatamente. Mas A ideia é essa, não é? É isso mesmo. A ideia é É essa. isso mesmo que eu queria reforçar. Isto tem de ser dito várias vezes. Tem. Porque Tem. demasiadas vezes o nosso foco na oração, para além de uma questão muito perversa às vezes na oração. Na oração não. Eu vou contar-te isto que é para te poderes orar. Mas às vezes descamba para a escovilhice. Pois. Há que ter esse cuidado. E depois, além disso, depois o foco da oração é material. Pois. E não deve ser isso. Não deve não vou ser dizer que, olha, o nosso irmão está doente. Também, olha, vamos orar para que ele seja cheio do conhecimento da sua vontade. Não. Se alguém nos pede, olha, ora pelo meu pai, pelo meu familiar que está doente, tremendamente doente, também vou orar para que ele não vai ao encontro. O foco é absolutamente esse que acabaste de dizer e fizeste bem em salientar isso. E é bom que as pessoas percebam o porquê, não é? E acabamos agora de dizer porquê. Mas convém não esquecer que o apóstolo Paulo, por exemplo, diz que toda a criatura não há nada que rejeitar, desde que seja recebido com a ação de graças, porque pela oração e pela palavra é santificada. Portanto, a oração tem um papel importante também na parte física e material, até mesmo pelos alimentos. Claro. E portanto, porque há o perigo do outro lado, que alguns extremam e quase que dizem que a parte física e material não conta e é só a parte espiritual. Isso não é verdade, porque a parte física é contemplada pelo apóstolo Paulo também, e acabei agora de citar esse exemplo da primeira carta a Timóteo capítulo 4, em que ele fala nisto que eu acabei de citar. Mas aquilo que foi aqui dito e bem enfatizado, e porque essa parte é que nunca é enfatizada, infelizmente, é que de facto a gente olha para as orações do apóstolo Paulo e vamos ver qual é a percentagem de tempo ou de espaço que ele dá às partes físicas ou circunstanciais ou materiais, e qual é a parte que ele dá a isto que estamos a falar, que é o epignosis. E já agora com o epignosis, que é o conhecimento no superlativo, particularmente ele utiliza muito isso em relação à verdade do mistério, que é aquilo em que todos são ignorantes, de uma forma geral. Porque eu chego ao pé de alguns e mistério para eles é mesmo um mistério. E o mistério não é um mistério. Espero que me compreendam. Ou melhor, o mistério não deve ser um mistério. E já agora outro pormenor. O mistério já foi mistério. Já não é. Mas é conhecido como mistério. Estas pessoas têm que conhecer. Não, mas é verdade, esta coisa parece que estar a brincar com as palavras, mas não é. O mistério já foi revelado. Se é que já ouvistes falar da dispensação da graça de Deus como foi dada, diz o apóstolo Paulo, como este mistério me foi revelado. Se já foi revelado, já não é mistério. Percebem? Por isso é que é um mistério que já não é mistério, mas que para muitos continua a ser um mistério. Mas um mistério no mau sentido. Parece que não conseguem entender. E isso é complicado. Aí temos que orar. Aí temos que orar. Para que o conhecimento, para que o epignosis aconteça. Certo? Diz. Não, eu tenho uma... Não é bem Irmão Alberto, não se preocupe que a gente vai lhe dar lugar para falar. Não é bem uma piada, atenção, de maneira nenhuma, mas há certos irmãos que me apetece dizer, se eu ouvir dizer que eles estão doentes e me pedirem para orar por eles, a minha oração deve ser primeiro: Senhor, restaura o seu e aprofunda o seu conhecimento da verdade do mistério. Porque mais importante do que serem restabelecidos do seu estado
um estado de saúde razoável, é que percebam a verdade do mistério, porque, entretanto, estão a fazer muito mal à verdade da palavra de Deus. Nós agora entramos aqui numa área que aquilo que seria o último estudo sendo o mais curto, iria ser o mais comprido. Ainda não chegou à meia-noite, portanto. Não, mas tocaste num assunto muito importante. Janelas. E eu ainda esta semana eu escrevi nos meus escritos e escrevi no Evangelho de Marcos sobre a questão da oração, que tudo o que orares será feito. E este é o problema, a falta de compreensão da verdade do mistério e o que ela implica, porque o conhecimento do mistério afeta-nos no mundo material, afeta-nos no mundo físico e afeta-nos no mundo espiritual. A compreensão da verdade do mistério afeta-nos no mundo físico e material. E há muitos crentes que, porque não compreendem a verdade do mistério, ainda oram pensando que tudo o que pedem o Senhor dá. Não é verdade. Aliás, graças a Deus que o Senhor não nos dá tudo o que a gente pede. Porque se o Senhor nos desse tudo o que a gente pede, eu vou-vos dizer, era uma tragédia. E sabem porquê? Porque o apóstolo Paulo diz, alguns ainda vivem lá atrás, esquecem-se que Paulo apareceu depois. E ele disse uma coisa que lá atrás ninguém disse. E que ele diz, com base no novo programa de Deus em vigor agora, que o programa de Deus em vigor então era outro. Não é? Porque o Senhor nem permitia que eles fizessem asneiras, que é uma coisa curiosa. O reino ia ser estabelecido. Bem, não vamos entrar agora por aí. Mas eu quero chamar a vossa atenção para isto. E evidentemente que aquele programa de tudo o que pedir será feito estava bem sustentado com o programa de governo que estava estabelecido. Mas o programa de governo agora estabelecido não permite que isso funcione. E ainda bem, porque o apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, no capítulo 8, nós não sabemos como pedir. Não sabemos como havemos de pedir. Ora, se eu não sei como é que hei de pedir, imaginem eu pedir. Sai disparate. Pela certa. E por isso é que temos o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. E por isso é que devemos orar no Espírito. Isto levava-nos agora aqui a uma grande conversa sobre o assunto. E Paulo diz aos Efésios que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Preferimos que Ele nos dê tudo o que nós pedirmos ou que faça muito mais abundante, para além de estar errado dispensacionalmente, o que é que preferimos? Nós que não sabemos pedir como convém. Olha, Daniel, eu não teria dito melhor, mas isto só para dizer o seguinte, para que vocês percebam a importância do epignosis, do conhecimento superlativo da verdade do mistério. Porque isso leva-nos a uma compreensão do saber estar e do saber ser crente na dispensação da graça de Deus. Que Deus nos ajude. E eu vou passar já, sem delongas, para o nosso irmão Alberto. Vamos ouvir a participação dele, que é preciosa, como vocês vão já ter a oportunidade de ver. Eu aprendi muito com a participação dele e vocês certamente que também vão ser muito abençoados. Que alegria poder compartilhar convosco. Quero registrar que tenho aprendido muito com os pensamentos e ensinos que os irmãos têm partilhado. Graças a Deus por cada um que se dedica a estudar a Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Como ser pessoas de oração, aonde aprender a orar com eficiência. A oração é um assunto destacado nesta epístola, como é na maioria das cartas do apóstolo Paulo. Os componentes da oração são facilmente reconhecidos em Colossos. Saudação, capítulo 1, verso 2. Bênção, capítulo 4, verso 18. Ação de graças, capítulo 1, verso 3, verso 12. No capítulo 3, verso 15. No capítulo 4, verso 2. E súplicas, aqui, capítulo 1, verso 9. E também no capítulo 2, de 1 a 3. Saudação, bênção, ação de graças e súplicas são as marcas do apóstolo, todas
se relacionam de uma forma ou de outra com a esperança. A notícia do fruto do Evangelho entre eles e da fé e amor fazem com que o apóstolo sinta a urgência de orar. Provas de autenticidade sempre são causa de ação de graças. Aqui no verso 9, a palavra traduzida por orar, no grego original escrito proseukomai, é a palavra usada em todo o Novo Testamento. Oração sempre serve aos nossos interesses. Isto é apoiado pela voz média no grego original em todas as ocorrências do Novo Testamento. Agora, pedir, outra palavra, aitomen, indica algo especial, específico, uma urgência. Esta palavra escolhida por Paulo é a palavra usada de um inferior fazendo pedido ao seu superior. Isso indica que devemos ter humildade, reverência piedosa quando oramos. Estar face a face diante de Deus exige santidade, temor. Note as palavras no início do verso. Nós, referindo-se a Paulo, Timóteo e também Epáfras. A oração específica gera união, poder. Agora, muitas vezes falta unidade de mente e coração. Por isso a nossa oração se torna fraca e ineficaz. Com exceção de Davi, nenhum outro escritor das Sagradas Escrituras tem nos deixado tanto das suas devoções particulares como este apóstolo. Temos orações de outros, Salomão, Daniel, Neemias. Merece menção especial, sim. E é também o Senhor Jesus. Quantas coisas, quantas bênçãos temos recebido das palavras de oração do Senhor Jesus? Além do exemplo do nosso Senhor, faremos bem em seguir o exemplo do Espírito de Paulo em oração. A primeira notificação que temos dele é logo depois da sua conversão, em Atos capítulo 9, verso 11. A revelação chega dizendo: eis que ele está orando. Paulo era um homem religioso e depois do seu encontro com o Senhor Jesus, se converteu e tornou-se um homem de oração eficaz, piedoso. O que teria impactado sua vida, hein? Já pensou nisso? O que teria ele visto que o fez sentir que lhe faltava algo? Aquela luz na estrada de Damasco? Voltando um pouco, Atos capítulo 7, o encontramos naquele julgamento de Estevão. Com certeza, a vida de Estevão teve grande influência em sua vida. Sim, muitos ficaram incomodados com a pregação de Estevão, mas Paulo ficou comovido com a oração fervorosa de Estevão. Os últimos momentos da vida de Estevão, sob pressão e acusação, mostraram sua convicção, devoção e fé. Saulo até então ficou impressionado ao perceber uma plenitude do Espírito Santo, um céu aberto, um Senhor glorificado em pé, em Atos 7, um servo ajoelhado, orando, intercedendo, em contato direto com o céu. Paulo, permitindo que aquela visão santa alcançasse o seu propósito, aprendeu muito mais ao ver Estevão de joelhos do que aprendera aos pés de Gamaliel. E é assim a nossa vida de oração também. Ele viu em Estevão um homem capaz de controlar-se no sofrimento, capaz de enfrentar seus detratores com firmeza, capaz de sentir compaixão, assim como Cristo sentiu. Este cenário formou o caráter de um homem de oração. Você quer aprender a orar? Orar é como nadar ou andar de bicicleta. Aprende-se fazendo. Que o Senhor Jesus nos ajude a orar. Que Deus nos abençoe.